Essa é uma noite de alinhamento. Você crê nisso? Eu creio demais nisso, demais. Aquilo que o pastor Daniel trouxe nesse tempo de consagração tem tudo a ver com o texto dessa mensagem, com o tema dessa mensagem de hoje. Amém. Depois eu quero compartilhar com você no final uma palavra que o Senhor deixou aqui nesse tempo. Mas vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 20, no verso 25. É isso mesmo, é em Mateus. A gente está na nossa série dos profetas do século 21. E nessa noite, que para mim é uma noite muito especial, é minha última mensagem aqui com vocês, pregando aqui no Holy como pastor de vocês, como pastor desse time. E eu já estava com uma mensagem no meu coração há algumas semanas, uma mensagem que eu preguei, algo parecido com isso, lá em Santa, algumas semanas atrás. Conversei com o pastor Jeff, ele me liberou de pregar, mesmo ela saindo um pouquinho do jeito das últimas mensagens, né? Se você está aqui com a gente nos últimos sábados, cada um desses últimos sábados, um dos profetas aqui tem pregado sobre um dos livros dos profetas da palavra de Deus. Então a gente não vai falar sobre um livro em especial, mas a gente vai falar sobre um atributo do profeta. A gente vai falar sobre algo que nós encontramos em todos os profetas que você procura na palavra de Deus e aqueles que atuam nesses dias, como nós cremos, os profetas dos dias de hoje, os profetas do século 21. Eu vou, aliás, você não precisa abrir comigo, deixa sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 20, já vou te dar o spoiler do que a gente vai falar nessa noite, lá em Amós, no capítulo 3, no verso 7, acredito que foi o primeiro texto lido aqui pelo pastor Jeff nessa série, em Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aos seus servos. Nós vamos falar nessa noite, sim, sobre serviço. A gente falou algumas semanas atrás de forma muito focada nesse tema aqui na conferência de todo o coração, servindo de todo o coração, mas eu creio que Deus tem mais nessa área para liberar sobre as nossas vidas. Amém? Coloque a mão no seu coração aí. Repita essa oração comigo. Pedi para você romper aí, libere as tuas palavras. Eu sei que esse ambiente às vezes é bom que esse ambiente não seja familiar do jeito que ele está. É bom que esse ambiente ainda gere alguma estranheza na gente, porque esse tempo vai acabar em nome de Jesus. Esse tempo do distanciamento, da gente não poder pular direito, da gente não poder se abraçar, isso vai acabar em nome de Jesus. Mas eu quero que você se posicione com sede agora diante de Deus. Com sede diante de Deus. Faça a sua oração, libere o teu clamor. Mas vamos juntos repetir essa oração. Senhor Jesus, eis-me aqui. Abra o meu entendimento. Abra os meus ouvidos, para que eu responda adequadamente a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. No nosso imaginário, quando a gente pensa em alguém que tem influência, em alguém que tem poder, e alguém que tem uma posição de governo, a gente pensa que essa pessoa, ela é uma pessoa que é servida. Então, a gente associa o poder, a gente associa posições de prestígio a pessoas que são servidas. Se você pensar no cargo máximo do nosso país hoje, o presidente da República, talvez você já comece a imaginar o entorno dele, uma série de assessores, ele tem garçons, ele tem seguranças, ele tem motoristas, ele tem inúmeras pessoas que o servem, ele tem cozinheiros. Se a gente pensar talvez num rei, algum seriado aí que você tenha visto, algum filme que você tenha visto, você vai lembrar de um rei que, sei lá, ele tem um alfaiate para fazer a sua roupa,
ele tem um bobo para fazer uma piada para ele, tem os músicos para cantarem, para tocarem músicas para ele, pessoas que são servidas. Normalmente, quando pensamos em posições de influência, quando pensamos em posições de prestígio, nós já associamos a alguém que é servido por muitas pessoas. E eu creio que, talvez sem querer, muitas vezes a gente acaba trazendo essa mentalidade para dentro da igreja. Muitas vezes sem perceber, talvez você está aqui pisando pela primeira, segunda vez, mas muitas vezes sem perceber, nós que já estamos aqui há muito tempo, nós acabamos trazendo essa mentalidade para nós, quando nós imaginamos que nós estamos aqui unicamente para receber algo de Deus. Quando nós imaginamos que o principal objetivo de um culto é que eu receba algo. Que o principal objetivo de um culto é que eu, de alguma forma, seja servido por Deus. Nós vamos passar pelo entendimento nessa noite de que sim, existe uma ceia, sim, existe um banquete, mas isso não para em nós. Isso não para em nós. Então, em uma noite como essa, muitas vezes movidos por esse entendimento distorcido, por esse entendimento errado, a gente ouve algumas coisas desse tipo, pessoas que chegam na igreja, que percebem que talvez aquele abençoado lá da recepção não deu aquele sorriso que aquela pessoa esperava, e ela fica chateada. Puxa, eu não recebi o sorriso que eu imaginei que eu ia receber. Será que vou reclamar com alguém? Uma noite como essa, muitas vezes, talvez você fique incomodado com algo que não está saindo conforme o planejado. Com talvez o som, você acha que não saiu do jeito que você queria, as músicas não foram do jeito que você queria, uma música, talvez você ache que repetiu demais, uma repetiu de menos, talvez você, acha que a banda errou alguma nota, enfim. Ou, às vezes a gente chega num culto e vê o pregador e, putz, não é esse o pregador que eu queria nessa noite, que eu esperava nessa noite. Falando alguns exemplos mais extremos aqui, eu acho que, pelo menos em algum momento da sua caminhada, você se identifica com algum deles. E quando a gente tem esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento, isso testifica que muitas vezes nós queremos vir a um ambiente como esse, ou muitas vezes nós queremos caminhar como igreja, principalmente para que nós sejamos servidos. Principalmente para que a gente se sinta no centro. E é óbvio que isso tem sim a ver com muito do que a gente entende como filosofia, como entendimento que governa os nossos dias, das pessoas cada vez mais colocarem elas mesmas, colocarem o ser humano no centro das coisas. Mas sim, isso às vezes acaba entrando nos nossos corações sem mesmo que a gente perceba. Mas no reino de Deus essa lógica é completamente diferente. No reino de Deus a lógica do aquele que tem uma posição maior é servido é diferente. No reino de Deus a lógica de que aquele que tem mais influência, aquele que tem mais poder, ele é aquele que é mais servido. Ela não funciona assim. E é aí que eu quero abrir com você em Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 25. Vamos lá. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que esse texto nos mostra é que na lógica do reino de Deus, grandeza e relevância aos olhos de Jesus são alcançados por meio do serviço a Deus. Então, ao contrário do mundo, na lógica do reino de Deus, quanto mais eu sirvo,
quanto mais eu sirvo com o coração no lugar certo, quanto mais eu sirvo conectado com a essência correta, maior eu sou. Quanto mais eu tenho a oportunidade de servir os meus irmãos, de servir a igreja, de servir o corpo de Cristo, de servir o próprio Deus, mais relevante eu sou. Então não tem a ver com ser servido, mas tem a ver com servir. Grandeza e relevância aos olhos de Jesus são alcançados por meio do serviço. E como a gente já viu lá em Amós 3:7, já li esse texto no comecinho, você vê que isso era um dos grandes atributos dos profetas. Eram vistos como servos, eram conhecidos como servos, eram chamados por Deus de meus servos. Então, se desejamos ser profetas nesse tempo, se nós queremos ser aqueles que são voz do Senhor para uma geração, se nós queremos ser aqueles que declaram as verdades da palavra de Deus com autoridade para uma geração, nós precisamos entender que devemos estar no lugar do serviço, devemos passar pela escola do serviço. E isso também fica muito claro quando a gente entende um dos temas principais lá do livro de Isaías, um dos temas mais fascinantes, mais incríveis do livro de Isaías, tem a ver com o servo sofredor. Talvez você já tenha ouvido algo sobre essa expressão, o servo sofredor, mas o servo sofredor é aquele que é descrito pelo profeta lá em Isaías no capítulo 53, uma passagem que a gente conhece muito bem, que profetiza a respeito do Messias, fala que ele veio, tomou sobre si as nossas enfermidades, que pelas suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados. É um texto que descreve praticamente toda a trajetória de Jesus em direção à cruz. Então ele predisse com muitos detalhes o que Jesus viveria. Mas existem outros textos também que falam sobre esse servo. E alguns textos que dão margem para a gente entender que esse servo ele também tinha a ver com o povo de Israel. Ou seja, comigo e com você, com o povo de Deus. E aí existem alguns debates para tentar concluir se o servo ele tinha a ver com Jesus, com o Messias, ou se o servo ele tinha a ver com o povo de Israel, que é inclusive o entendimento que os judeus têm dessas passagens. Para nós não há dúvidas, nós sabemos que elas falavam sim sobre o Messias, inclusive há algumas citações diferentes, em livros diferentes do Novo Testamento, que invocam essa passagem de Isaías 53, para mostrar como os profetas falaram a respeito de Jesus. Então para a gente não tem nenhuma discussão, ele falava sobre Jesus, mas nós cremos também, que ele está falando sobre um atributo fundamental das nossas vidas, que nós, como povo de Deus, não devemos fugir do serviço, que nós, como povo de Deus, devemos entender que muitas vezes o sofrimento faz parte da nossa trajetória. Ele não deve ser adorado, ele não deve ser tratado com, ele não deve ser tratado de forma diferente, o sofrimento, mas entenda que muitas vezes sim, nós passamos pela prensa, nós passamos pelo vale, nós passamos pela provação, porque o Senhor nos mandou até lá, mesmo sem a gente ter feito nada de errado. Então esse texto que fala sobre o servo que sofreu, sobre o servo sofredor, ele também aponta algo fundamental para a nossa caminhada profética aqui nessa terra. Para a nossa caminhada como aqueles que invocam a palavra de Jesus como luz em meio às trevas, como aqueles que são usados por Deus para declararem em ambientes verdades do reino de Deus, para trazerem em ambientes a realidade do reino de Deus por meio da profecia, por meio da palavra dita. É fundamental entendermos que somos profetas e servos, servos e profetas. E é esse o título da mensagem desta noite. E debaixo desse entendimento, a gente tem uma referência daquele que é o nosso perfeito profeta. Jesus, ele se revela como o rei perfeito, como um sacerdote perfeito e como um profeta perfeito. Voltamos, né? Domingo passado, perfeito. Então, na história do povo de Israel, na maioria das vezes, na maioria dos tempos, existiam 3 homens que cumpriam essas funções. Em alguns tempos
elas se acumulavam, mas na regra, vamos dizer, eram três homens diferentes. Um profeta, um sacerdote e um rei. E Jesus, ele revela perfeitamente o rei que governa até os dias de hoje e para todo sempre. Aquele sacerdote que é descrito lá em Hebreus, que apresenta o nosso sacrifício de uma vez por todas diante de Deus, para que a gente tenha acesso a esse Deus, mas ele é também o profeta perfeito. E por isso, se queremos aprender como sermos profetas nesses dias, precisamos olhar para Jesus. Se queremos aprender como sermos servos profetas, servos, precisamos olhar para Jesus. Por isso, de novo, abra sua Bíblia. Agora sim, vamos começar para valer. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 13, a partir do verso 1. João 13, a partir do verso 1. Estou aqui pela NAA. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este, que o Pai tinha confiado tudo nas suas mãos, e que ele vinha de Deus, e que ele voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Verso 6. Quando se aproximou Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus lhe disse: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro lhe respondeu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. E Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada nos seus pés, pois quanto ao mais está todo limpo. Vocês estão limpos, mas não todos, porque ele sabia quem era o traidor. Ele foi, e foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Verso 12. E depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e de Senhor, vocês fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade eu lhes digo, que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem destas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Glória a Deus, glória a Deus. Entenda, naquele ambiente havia uma bacia, naquele ambiente havia água, naquele ambiente havia toalha, mas naquele ambiente não tinha ninguém disposto a lavar os pés uns dos outros. Ou melhor, tinha só uma pessoa disposta a fazer isso. Quando a gente entende um pouquinho do contexto dessa passagem, era comum que num jantar como esse, talvez tivesse um empregado, talvez tivesse um servo daquela família que recebeu os discípulos, ou um funcionário, como a gente poderia chamar hoje. Era comum que tivesse uma pessoa que tivesse essa responsabilidade de lavar os pés daquelas pessoas. Então era um ato atribuído a um serviçal, era um ato atribuído a um empregado. Mas quando não existia essa pessoa, quando não existia esse funcionário, se esperava que alguém do grupo tomasse aquela atitude. Se esperava que alguém entre aquelas pessoas tomasse essa atitude. Por isso que não é por acaso que tinha uma bacia, que tinha água e que tinha uma toalha. Não é por acaso. Estava tudo ali, estava prontinho para acontecer
só faltava aquela pessoa disposta a fazer. Eu estava me preparando para essa mensagem, lembrei de uma história muito antiga. Acho que as histórias antigas só o Tuca lembra, que ele é bem velhinho já, mais velhinho do que eu, graças a Deus. A gente estava num retiro há bastante tempo, daí tinha um abençoado, tô vendo o Vavá aqui, ele conhece também, o Djalma estava lá, Vavá. E aí, um baita de um figura, talvez você já tenha ouvido alguma história sobre ele, alguém que a gente ama muito, mas a gente estava ali, a piazada estava pronta para jogar bola, estava, 10 de um lado, 11 do outro, estava tudo pronto, faltava uma pessoa. E aí a galera olha para o lado, Djalma era conhecido por fazer um charminho às vezes, por gostar, né, de que as pessoas insistissem ali para ele e tal. E 10 de um lado, 11 do outro, a galera olha para o lado, tal Djalma, pensa a cena, meião, shorts de futebol, camiseta de futebol, chuteira, e aí a galera fala, Djalma, vem jogar. Ele fala, não, cara, hoje eu não estou com muita vontade de jogar bola. Acho que hoje eu quero jogar vôlei. E verdade ou não é, Tuquinha? Real, ainda bem que você falou. Então estava tudo pronto. Tinha uns 10 de um lado, 11 do outro, chuteira, meião, shorts, camiseta. Cadê o 11º jogador? E ele queria jogar vôlei. E aí, óbvio, com alguma insistência, ele foi lá jogar. Aqui a cena, eu lembrei disso porque estava tudo pronto também. Tinha bacia, tinha toalha, tinha água. Faltava aquele disposto a pagar o preço do serviço. Faltava aquele disposto a tomar aquela direção. E aí, a gente já conhece o final da história. A gente já leu os últimos versículos aqui, que só de ler dá vontade de chorar. A gente já se emociona com Jesus nos ensinando. Puxa, olhem para mim, olhem como eu servi. Façam o mesmo. Essa conclusão é maravilhosa, mas tem um detalhe lá no começo desse texto. Lá no começo desse texto que nos mostra o que levou Jesus a tomar aquela atitude. O que levou Jesus a se levantar e a ser o primeiro. No verso 3, veja comigo. E sabendo Jesus que o Pai lhe tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, então levantou-se, pegou a toalha, pegou a bacia e foi lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele sabia que o Pai tinha dado todas as coisas nas suas mãos. Ou seja, Jesus, ele tinha consciência do que ele carregava. Jesus, ele sabia de onde ele tinha vindo. Ele sabia qual era a sua origem. Jesus sabia para onde ele estava indo. Ele sabia qual era o seu destino. E tomado dessa consciência do que ele carregava, de onde ele veio, de para onde ele estava indo, tomado dessa consciência, ele se levantou e foi lavar os pés dos seus discípulos. Aqui nós aprendemos uma chave, que o serviço aos olhos de Deus não é para os frágeis. O serviço aos olhos de Deus não é para os subalternos. Me entenda aqui, às vezes a gente associa o serviço ao coitadinho. Às vezes a gente associa o serviço àquela pessoa que tem menos capacidade, aquela pessoa que conhece menos, aquela pessoa que sabe menos. Não é isso que Jesus está nos ensinando aqui. Jesus serviu porque ele conhecia o poder que estava em suas mãos. Jesus serviu porque ele entendia que ele vinha do Pai, que ele voltaria para o Pai. Por isso ele serviu como uma resposta à consciência que ele tinha do que o Pai tinha com relação à vida dele, do que Deus tinha para a sua vida. E é óbvio, a gente aplicando para as nossas vidas, quando eu tenho consciência do que eu carrego em Jesus, do que Deus já me deu naquela cruz vencida, quando eu tenho consciência
do que a palavra de Deus, ela me promete e me concede como herança, depois que Cristo foi crucificado e ressuscitou, quando eu tenho consciência de que a minha origem está no Senhor, de que Ele é a minha origem, de que eu fui criado nele, de que eu vou voltar para Ele, de que a minha vida é para Ele, a minha existência é para a sua glória, quando eu tenho consciência disso, aí sim eu posso servir com o coração no lugar certo, aí sim eu posso servir conforme o coração de Deus. E é por isso que nós entendemos que o serviço, como o pastor Daniel já falou aqui, ele deu outro spoiler, o serviço é uma resposta a Deus. Você pode repetir isso comigo? O serviço é uma resposta a Deus. E esse conceito, ele é exatamente o mesmo conceito de adoração. Adoração não tem a ver com algo que eu dou para o Senhor do nada, com algo que eu crio e dou para Ele. Adoração tem a ver com eu tendo a consciência sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez pela minha vida, sobre o que Ele depositou sobre a minha vida, sobre de onde eu vim, sobre para onde eu vou, e aí eu respondo como uma oferta de adoração. E é por isso que no Novo Testamento muitas vezes a mesma palavra é usada para serviço e para adoração. Porque tanto o serviço como a adoração, eles se cruzam aos olhos de Deus. E sim, o serviço, assim como a adoração, eles brotam do nosso coração como uma resposta. Aqui é isso que Jesus nos ensina. Tendo a consciência da nossa identidade em Deus, do que Ele fez pela minha e pela sua vida, aí sim nós devolvemos algo a Ele. Aí sim nós respondemos devidamente ao Senhor com a nossa oferta de serviço, com a nossa oferta de adoração. E o serviço é uma resposta quando eu entendo que tudo vem dEle, o poder e a autoridade estão nas suas mãos. Ele é quem me capacita, Ele é quem me direciona, Ele é quem me coloca as ferramentas na minha mão, Ele é o dono das ferramentas, Ele é quem coloca os talentos na minha mão, que pertencem a Ele, mas que estão temporariamente nas nossas mãos. Quando entendemos isso, nós respondemos devidamente ao Senhor, respondemos devidamente a Ele. Por isso que, acho que eu já vi alguns anotando aí, esse é o primeiro ponto dessa noite. Para a gente servir aos olhos de Deus, ou agradando o Senhor, para a gente entender que somos de fato nesse tempo servos e profetas, precisamos entender que os servos profetas são aqueles que tratam o serviço como uma resposta ao que Deus fez por nós. Por isso é necessário você conhecer o que Deus fez por você. Na medida que você conhece mais e mais do que o Senhor fez pela sua vida, na medida que você conhece mais e mais sobre quem Jesus é, na medida que você mergulha no conhecimento do caráter de Jesus, das suas obras, do seu poder, da sua divindade, a resposta ela vai brotando naturalmente. Meu Deus, o que eu posso fazer por esse Jesus? O que eu posso fazer nesses dias para que mais pessoas tenham contato com esse amor? O que eu posso fazer nesses dias para demonstrar minha gratidão pelo que Ele já fez por mim? Resposta. É para isso que o Senhor nos chama nestes dias. Em segundo lugar, servos profetas, eles entendem que o serviço ele exige um preço. Ele tem um preço, e é um preço alto. O serviço aos olhos de Deus, ele envolve de mim e de você um preço. Vamos olhar o verso 4. E levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. O que você faz numa janta? Você conversa com as pessoas, você conta piada, dá risada, lembra de coisas que aconteceram lá atrás, fala da comida, fala das notícias, fala de amenidades, faz um monte de coisa. Pensa que ali
era uma janta que eles tinham. Era óbvio que era muito específica, porque Jesus sabia que era o seu último momento com eles. Mas era um tempo de comunhão ali. E nós vemos que mesmo no tempo de comunhão, Jesus, ele decidiu correr o risco de passar vergonha, de ser confundido. Ele decidiu correr o risco de romper com a inércia naquele ambiente. Ele decidiu, entre aspas, correr o risco de ouvir aquilo que ele ouviu de Pedro, por exemplo. Ele pagou um preço, mas entenda uma palavra-chave ou algumas palavras-chave. Jesus, ele levantou-se da mesa. Jesus, no meio da janta. Jesus, no meio daquele evento social, ele levanta-se da mesa. Ele rompe com a paralisia. Ele rompe com a sua inércia. Ele se levanta da mesa e ele vai em direção àqueles elementos, para deixar essa marca de serviço naqueles homens e para o restante da história. Levante-se da mesa. Levante-se da mesa. Eu creio que essa é uma palavra que Deus tem para a sua vida nessa noite. Decida se levantar da mesa. Decida romper com essa inércia. Decida romper com a inatividade. Decida romper com o que talvez todos estão esperando. Todos esperavam um Jesus sentado. Todos esperavam um Jesus terminando aquele jantar ou aquela ceia de forma convencional. Mas Jesus surpreende o ambiente, não porque ele quis, mas porque ele estava respondendo a um chamado de Deus. E diante do chamado de Deus, nessa noite, levante-se da mesa. Eu sei que Deus está chamando muitos aqui nessa noite. A gente vê pelo alinhamento de tudo que está acontecendo aqui, desde a intercessão, desde a palavra do pastor Daniel, aquilo que o Senhor já colocou há muitas semanas no meu coração. O Senhor está te chamando nessa noite. Decida se levantar, decida romper com a paralisia, decida levantar-se da mesa. Saia da zona de conforto, decida correr os riscos. Aqui para Jesus envolve outros preços também, como a gente já falou, a reputação, a honra. E todo ato de serviço exige que eu e você, que a gente se levante da mesa. Todo ato. Ou você vai acordar mais cedo, ou você vai dormir mais tarde, ou você vai precisar colocar sua mão no bolso, em favor de alguém, em favor de uma causa. Ou você vai precisar sacrificar o seu tempo, ouvindo alguém talvez mais tempo do que você gostaria, ou deixando de ter um tempo com a sua família, ou um tempo descansando para fazer outras coisas. Quantos exemplos eu poderia dar para você entender que sim, quando nós somos chamados por Deus para servi-lo, isso envolve de nós um preço, isso envolve de nós uma entrega, isso envolve de nós uma oferta. Abrir mão de coisas que nos são lícitas, que são agradáveis para nós. Mas Jesus, ele nos ensina que quando nós temos a consciência do porquê fazemos, e aí tem a ver com aquele primeiro ponto, quando nós sabemos por que estamos servindo, quando nós servimos de fato como uma resposta ao que Deus fez, todo o preço vale a pena. Todo o preço, ele vale a pena. Que privilégio é para nós servirmos ao Senhor. Que privilégio é para nós pagarmos esse preço que não se compara com o preço pago por mim e por você em serviço pelo Cristo naquela cruz. Nunca vai se comparar. Que privilégio é para nós podermos dar a resposta devida ao nosso Deus. E aí, também pensando na minha caminhada aqui com vocês já há muito tempo. Engraçado que eu fiz uma devocional para o Holy no mês passado, no finalzinho do mês passado, que falava sobre o serviço, até bem parecido com aquilo que a gente viu aqui no primeiro ponto. E o pastor Jeff começou a listar as coisas que ele já tinha feito aqui, servindo na casa de Deus, né?
dançou hip hop, fez rap, várias outras coisas, mais ou menos parecido também com o que eu já passei. Mas você, se você está há muito tempo na igreja, você vai talvez começar a listar algumas coisas aí que você já fez aqui. Já carregou cadeira, já talvez ficou aí num caixa de uma cantina, mesmo sem ter nada a ver com aquilo. Talvez você estava louco para ir embora, alguém te chamou para fazer alguma coisa rapidinho, você foi e ficou. Então quantas e quantas coisas a gente tem o privilégio de colocar a mão. E como Deus, Ele é gracioso, porque Ele permite que quando nós o servimos, nós mesmos somos transformados. É aquela coisa também da adoração, quando eu adoro ao Senhor, mesmo que Ele seja o centro da minha adoração, de certa forma eu sou transformado por Ele. Então, no serviço, na caminhada, nos entregando, seja em casa, seja na igreja, seja no casamento, seja no trabalho, seja dando uma carona para alguém, talvez muitas vezes você espere gratidão pelos seus atos de serviço, e a gratidão, ela tem a ver com a honra. Nós sabemos que a cultura da honra é um dos valores da nossa igreja, mas a gratidão ela tem a ver também com algo mais básico do que isso, com a educação. Você dizer obrigado para alguém. Então às vezes a gente não recebe esse obrigado, a gente fica às vezes meio chateado, ou às vezes a gente fica meio decepcionado. Como assim? Eu fui lá, eu fiz e ninguém me agradeceu. É bom que a gente receba a gratidão aqui. Eu acho que como eu falei, muitas vezes é uma questão mesmo de educação, não é só uma questão da honra. Mas, meus queridos, muito mais do que receber essa gratidão aqui, quando nós servimos, nós devemos dizer obrigado para Deus. Você entende isso, cara? A gente não merecia, velho. A gente não merecia ter esse privilégio de servir ao Rei. Então o evangelho é muito doido, né? A gente serve e a gente diz obrigado. A gente serve e a gente fica feliz. A gente serve e a gente é transformado, mesmo que seja muito tempo depois, né? Mesmo que seja muito tempo depois, contando as bênçãos, contando as coisas que você já fez. Aí eu também pensando na minha trajetória, até eu tenho um pouco mais de consciência do meu chamado, do que Deus tem para a minha vida, para a minha família. Já passei pelo multimídia, eu brinquei lá em Santa, graças a Deus eu não passei pela transparência. Vocês não devem saber o que é, depois você procura no Google. Se você sabe o que é, depois a gente vai orar por você aqui no final, pela sua saúde. Você já está entrando na reta final aí. Mas graças a Deus não deu tempo de eu servir na transparência, mas servi no multimídia, servi em teatro, já fiz filmagem, editei filme, já, como eu falei, fui caixa. Meu Deus, confiaram em mim. Nada a ver com Judas, tá? Nada a ver com Judas, ele era o tesoureiro, mas eu só fui o caixa. Quando eu era Dolly, cuidava dos eventos, que era um desastre total, não saiu nada praticamente. Graças a Deus eu saí dessa área, até que Deus foi descendo, foi direcionando, aí entrei no ministério de louvor, me identifiquei, recebi palavras, Deus foi testificando e foi confirmando, e depois passei a dirigir louvor, e o Senhor também foi me direcionando para o ministério da palavra, da pregação e do evangelismo. Enfim, quantas e quantas coisas já fiz, já pude fazer, e hoje eu posso olhar e dizer: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Meu Deus, o que eu sou, o que a minha família é, tem tudo a ver com tudo isso que a gente passou aqui servindo ao Senhor. Aprendendo a ser liderado, aprendendo a ouvir coisas que talvez não queria ouvir, aprendendo a fazer coisas que muitas vezes não queria fazer, mas aprendendo, sendo forjado na escola de Deus. Cara, tem coisas que você só vai aprender colocando a mão na massa. Não é a pregação do YouTube, não vai ser aquele podcast top que vai te ensinar. Tem coisas que você só vai aprender colocando a mão na massa,
sendo liderado, tendo pessoas do seu lado, tendo que lidar com as suas emoções, com as emoções das pessoas, segurando coisas que você queria dizer, ou até mesmo aprendendo a conversar com os seus líderes sobre coisas que você não gostou que eles falaram, por que não? Como a gente é forjado aqui, meus irmãos, como nós somos forjados na presença de Deus, como nós somos forjados servindo ao Senhor. E que privilégio isso é para nós. Que privilégio é poder ter essas marcas, poder carregar isso, poder ter histórias. Também, uma outra história que eu lembrei, que também tem a ver com o Leandro. Você deve imaginar que a gente quase não andava muito junto, né? Eu lembrei dos detalhes, Tuca, dessa vez. Era tipo tinha acabado as aulas, a gente era piazão, faz pouco tempo isso daí. E aí tava em férias escolares, e era videogame 25 horas por dia e alguma outra coisa que desse tempo. E aí nesse alguma outra coisa, a Ana, secretária aqui, descobriu que a gente estava de férias. E aí ia ter um culto de Réveillon no templo antigo da sede. Quem passou pelo templo antigo da sede, levante a mão. A gente vai orar por você no final aqui também. Menos da metade, está diminuindo a galera. Lá, e, cara, olha só, no templo antigo, para você fazer a cena, tinha o templo, e aí tinha um lugar que chamava Salão Social. É um nome bem batista para sala de eventos, assim. E no Salão Social ele ficava no primeiro andar, atrás do templo. Então você tinha que sair, pegar uma porta, subir. E aí a Ana chamou a gente, preciso de uma ajuda aí de vocês, a gente está organizando as coisas do Réveillon e tal. A gente falou, vamos lá. Fomos. Cara, talvez você não vai saber o que é aquilo. Igreja antiga tem uns bancos de madeira que deve pesar uns 300 quilos mais ou menos aquele banco. É um banco que ele já era velho há 15 anos atrás. Então não existia MDF, não existia nada, aquilo era madeira mesmo. E a Alameda antiga, ela era pequena, mas cabia umas 300 pessoas lá, umas 250, 300 pessoas mais ou menos. Então tinha muito banco, mas muito banco. E a Ana falou, eu preciso que vocês tirem todos os bancos da igreja, que a gente vai fazer o culto da virada aqui dentro. A gente vai colocar as mesas, as cadeiras. E a gente já começou a se preocupar, né? Cara, onde que vai colocar esse banco? Ela falou, não, é só vocês levarem ali em cima no salão social, que ficava no primeiro andar. Então não era só tirar o banco, tinha que tirar e levar lá no salão social. E eu só me lembro que estava bem sol. E foi uma benção, meus irmãos. Só lembro do começo e do fim, graças a Deus. Durante, acho que minha memória apagou, ou eu desmaiei e o Tuca levou sozinho. Mas o Tuca era bem magro naquela época, ele não ia conseguir. Mas, cara, e aí fiquei pensando, né, meu Deus. E olha que coisa doida, a gente foi e fez, e aí o Espírito me lembrou que aquela foi a primeira oferta que eu recebi na vida. Eu não sabia que a gente ia ganhar nada. A gente foi e fez. E aí no final a Ana foi lá e deu um troco pra gente. Foi a minha primeira oferta. Mesmo depois recebendo outras ofertas e tal. Mas Deus marcou a minha história, marcou a minha vida daquele jeito tão simples. Daquele jeito longe dos holofotes. Daquele jeito que talvez seria o último jeito que eu gostaria. Foi o jeito que Deus marcou a minha vida servindo ao Senhor. E hoje eu lembro, cara, eu não tinha a mínima noção do porquê eu estava fazendo. Você pega o primeiro ponto, não existia ali uma resposta a Deus, aquela coisa linda. Cara, a gente só foi. Chamou, vem aqui, vamos. Mas eu olho para aquele coração. Eu olho para aquela disposição, eu olho para aquela prontidão. Meu Deus, era essa palavra. Eu olho para aquela prontidão. Cara, eu estou precisando de alguma coisa. Quem aqui pode me ajudar? Quem aqui está comigo nessa? Quem aqui está comigo para servir a igreja? Quem aqui está comigo para servir os irmãos? Quem aqui está comigo para fazer coisas grandes, mas para fazer coisas pequenas? Prontidão, meus irmãos.
É o que o Senhor espera dessa geração. Eu creio nisso. E eu creio em nome de Jesus que sobre cada um daqueles que estão aqui, marcas de serviço vão transformar a tua história. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Circunstâncias pequenas ou que aos olhos dos homens são pequenas, circunstâncias grandes que envolvam holofotes ou que não envolvam holofotes, mas eu creio em uma geração com o coração no lugar certo e uma geração que responde com prontidão, uma geração que não precisa ir para o quarto orar para saber se tem que tirar os bancos da igreja ou não, mas uma geração que diz: cara, eu estou aqui, me chama aí que eu vou. Quem está comigo aí, levanta sua mão, em nome de Jesus. Eu creio que essa é a geração que vai transformar a história, em nome de Jesus. Você podia dar um glória aí agora, né? Aleluia. Tamo junto. Se precisar carregar banco, pode chamar o Leandro, que ele tá, né? Glória a Deus. Então nós falamos sobre aqueles que entendem que o serviço ele tem um preço. Em terceiro lugar, servos profetas servem sem interesses pessoais, servem apesar dos interesses pessoais. Aqui um detalhe muito sutil dessa passagem, mas perceba que mesmo Jesus que lavou os pés de Pedro, que foi um dos grandes líderes da história da igreja, o mesmo Jesus que lavou os pés de João, conhecido como o discípulo amado, mesmo Jesus que lavou os pés de Tiago, que era tão próximo de Jesus, esse Jesus, naquela noite, ele lavou os pés de Judas também. E aí, se tiver alguma dúvida, pela sequência aqui do texto, você tem certeza disso. Judas ainda estava naquela sala, e ele teve os seus pés lavados por Jesus, mesmo Jesus já sabendo que ele iria traí-lo, como esse mesmo texto fala. Então Jesus, ele sabia o que ia acontecer, e mesmo assim ele não escolheu quem ele iria deixar aquela marca. Ele serviu sem nenhum interesse pessoal, ele serviu sem nenhum interesse de, puxa, eu vou fazer isso aqui para encorajar aqueles que amanhã vão ser os líderes da igreja. Não. Ele deixou uma marca, inclusive lavando os pés daquele que o traiu minutos depois, horas depois. Eu creio que isso revela para a gente algo precioso demais sobre quem Jesus é, sobre o caráter de Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre o fato daquilo que eu falei, que o serviço não é para os frágeis, o serviço não é para qualquer um, o serviço é para aqueles que têm consciência, que têm certeza de quem são em Deus, que têm consciência do que carregam, porque na tua história talvez Deus peça coisas parecidas para você, ou coisas muito mais simples do que essa, mas que vão mexer aí com o seu calo, que vão apertar, que vão te incomodar, pessoas que você vai servir, que talvez você ache que não merecem, pessoas que você vai precisar pagar um preço, caminhar a segunda milha, mesmo sendo pessoas que talvez você olhe e fale: cara, esse cara não vai dar em nada, essa menina não vai dar em nada. Mas Jesus, ele nos convida a servir, sem olhar para o RG, sem olhar para o CPF, sem olhar para a foto do perfil. Ele nos convida a servir por quem Ele é, e não de acordo com aquele que está sendo servido por nós. Servindo apesar dos interesses pessoais. O serviço, ele pode ser para nós uma moeda de troca, por atenção, por reputação, por uma foto, por seguidores, por influência, por curtidas. Sim, ele pode ser nas nossas vidas usado por nós, consciente ou inconscientemente, como uma moeda de troca. Mas o que o Senhor nos leva aqui de volta a entender que quando nós temos a verdadeira disposição de servir a Deus, ela em algum momento ou em outro, ela vai ser também provada quando nós temos a oportunidade de servir aqueles que não tem nada para dar em troca para a gente. E aí eu estou falando daquele cara, daquela abençoada que você vai servir sem ninguém saber, daquela pessoa que talvez você vai servir e Deus vai pedir para você: não conte esse testemunho,
fica só entre eu e você. Daquela pessoa que talvez você vai servir e que você olha e não tem nada para dar para você em troca. A nossa disposição de servir a Deus, ela é colocada em prova nesses momentos também. Quando talvez caronas para pequeninos, pessoas que num ambiente como esse, talvez você olhe e ache que não tem influência nenhuma, uma oferta que você vai dar na vida de alguém, que talvez você nunca mais vai ver na vida. Nosso coração ele é forjado também nesses momentos, longe dos holofotes. E eu creio que já veio, vai vir ou vai vir de novo sobre a sua vida e sobre a minha vida. Mas que alegria a gente poder dar um copo de água para alguém em nome de Jesus. Que alegria a gente poder servir alguém em nome de Jesus, mesmo sem as câmeras, mesmo sem o testemunho, mesmo sem a influência, mas simplesmente como uma oferta de adoração a Deus. E Filipenses no capítulo 2, nos versos 3 e 4, ele declara: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Quando ele fala considerando os outros superiores, ele não fala considerando você inferior aos outros, você se diminuindo, você abaixando a cabeça, você entrando em uma autocomiseração, alguma coisa do tipo: eu sou um coitadinho, eu não consigo. Não é isso, mas ele está falando: olhe o teu irmão nos olhos e sirva esse irmão como você serviria a Jesus. Ame esse irmão como você faria para Jesus, porque a gente sabe que o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, teu corpo, teu entendimento, tua alma, tuas forças. O segundo mandamento é ame ao próximo como a ti mesmo. Mas um novo mandamento Jesus nos deixou em João: amem uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, não só como você ama a si mesmo, mas como eu te amei. E glória a Deus, porque, como eu falei, quando a gente está se movendo, quando a gente está servindo, a gente é colocado à prova, a gente é transformado, a gente é prensado, a gente fica triste, a gente quer reclamar, mas no final das contas, quando o nosso coração ele está submisso à vontade de Deus, as nossas vidas são transformadas e Jesus nos empurra para o próximo nível, nos empurra adiante. Então, que alegria passar por isso, né? Depois que eu já passei por algumas dessas, que alegria passar por isso. Na hora incomoda demais, mas que privilégio a gente ser colocado à prova pelo Senhor nesse sentido e sermos aprovados por Ele. Amém? Então falamos sobre servos profetas, aqueles que servem sem interesses pessoais. E em quarto e último lugar, você pode ficar em pé, a banda já pode subir. E aí quero compartilhar uma palavra com vocês, que não tem a ver com esse texto aqui. Quarto lugar, servos profetas entendem que a vida de serviço para os filhos de Deus, ela não é uma opção. Preste muita atenção aqui agora. Uma vida de serviço para os filhos de Deus, ela não é opcional. Ela é uma convocação. Uma convocação. Por quê? Por que isso, pastor? Nós já demos uma baita evidência lá em Isaías, quando o profeta aponta para o Cristo e mostra que o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a nossa referência de profeta, a nossa referência de sacerdote, ele é o homem que seria conhecido como servo sofredor. A nossa referência tem esse apelido, servo sofredor. Então, se nós desejamos ser mais parecidos com Jesus, se nós desejamos que o nosso caráter seja transformado à imagem do seu caráter, a gente precisa de alguma forma captar isso para as nossas vidas, mas entenda que isso se revela em Jesus de forma tão forte, de forma tão intensa, de forma tão perfeita, quando nós olhamos para o Cristo, entendendo que Deus escolheu para o mundo um Messias que se entregou em amor sacrificial, que se ofereceu como servo em amor sacrificial.
Isso é muito, muito forte, muito sério. Deus escolheu para o mundo não um rei que veio ter o aplauso de milhares, não um rei que se assentou nessa terra, até hoje pelo menos em um trono, não um rei que tinha influência política, não um rei que tinha muito dinheiro, não um rei que tinha muitos seguidores, mas Deus escolheu para o mundo um Messias que se entregou em uma cruz em amor sacrificial, por mim e por você. Um Messias que deixou nessa terra a marca do serviço. Eternamente deixou em mim, em você, na história, a marca de alguém que pagou o preço mais alto do serviço, entregando a sua própria vida. Deus escolheu para o mundo um Messias que serviu entregando a sua própria vida. E aí, olhando para essas palavras, olhando para a palavra que representa o que é o servo, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, nós vemos que essa mesma palavra, ela é traduzida às vezes para o português como escravo e às vezes como servo. É a mesma palavra. Então o que faz a gente traduzir uma vez como servo e uma vez como escravo é o contexto. E o que eu aprendi é que se a servidão é forçada, você é um escravo. Mas se a servidão é escolhida, você é um servo. Jesus está chamando servos nessa noite. Jesus está chamando servos nessa noite. Jesus está chamando você para se levantar da mesa nessa noite. Rompa. Rompa. Se você não sabe como começar, só comece. Diga: Senhor, eis-me aqui. Se você não sabe como começar, olhe para alguma coisa que te incomoda. Olhe para alguma coisa que você acha que precisa de ajuda. Olhe para alguma coisa que você acha que tem como melhorar. E chega ali: cara, eu quero servir nessa área, será que eu posso te ajudar? Olhe para os detalhes, olhe para o copinho que está aí no chão e que ninguém viu. Olhe para aquelas coisas que talvez ninguém percebeu, só você percebeu. E comece dessa forma. Você não precisa esperar um microfone para ser um servo de Deus. Você não precisa esperar ser líder de célula para ser um servo de Deus. Você não precisa esperar uma posição de influência, uma posição de visibilidade para servir ao Rei Jesus. Comece onde você está e comece logo, logo. Comece logo. Existem coisas, vou falar uma coisa muito séria para você. Tem coisas no reino de Deus que tem tempo para acontecer. Tem coisas que tem tempo para acontecer. Meu irmão, se Zaqueu não tivesse subido naquela árvore, Jesus teria passado. Se a mulher do fluxo de sangue não tivesse pagado o preço da sua reputação e ido até Jesus, talvez ela não teria tido um encontro com Ele. Tem coisas que tem tempo para acontecer. Eu não estou falando que as histórias deles seriam determinadas por isso, mas eu estou falando que tem hora que você tem que dizer sim, e não sim amanhã, dizer sim agora, dizer: Senhor, eis-me aqui, assim como Jesus declara lá em João, no capítulo 17, no verso 1, autorizando aquilo que aconteceria na crucificação. Senhor, é chegada a hora, Jesus declara para Deus. Talvez seja isso que Deus espera ouvir de você nessa noite. Senhor, é chegada a hora. Senhor, chega de desculpas. Senhor, chega de melindres. Senhor, que eu seja forjado, que eu seja capacitado, que eu aprenda, mas que eu seja aprovado, promovido para coisas maiores na escola do serviço a Jesus. Que seja assim, em nome de Jesus, sobre a sua vida nessa noite. Quero ler um texto aqui, terminando essa mensagem em Filipenses capítulo 2, o verso 5. Pode fechar os seus olhos, seja ministrado aqui por essa passagem. Filipenses 2, verso 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que deveria
ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, é o que o verso 6 diz. No verso 7 ele diz: ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo. Quantos querem ser colocados nessa forma nessa noite? Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Levante suas mãos aos céus agora. Eis-nos aqui, Senhor. Nos coloque nessa forma, Pai. Nos coloque nessa forma, Jesus. Não daquele que existiu na forma de Deus. Só Tu és Deus, só Tu és soberano, só Tu és santo. Nos coloque na forma do servo Jesus. Nos coloque na forma do serviço, Pai. Em nome de Jesus, abra o entendimento, Espírito Santo, das áreas, do chamado, dos propósitos específicos para cada um daqueles que levantam suas mãos nessa noite e dizem: eis-me aqui. Em nome de Jesus, Pai, dê clareza dos próximos passos. Dê clareza, Pai, talvez não daquilo que vem no ano que vem, não daquilo que vem daqui 10 anos, mas dê clareza dos próximos passos. Espírito Santo, abre o entendimento, Pai. Abre o entendimento, colocando as pessoas certas nos lugares certos, com o coração certo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ser colocados nessa forma, Senhor. Nós queremos ser conhecidos como servos, não como servos da igreja, não apenas como servos da igreja, não apenas como servos de líderes, Pai, mas como aqueles que pagam o preço de segunda a segunda, de servir ao Rei dos Reis, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu falar mais uma coisa para você. Lá em João, no capítulo 6, pega essa palavra aí. Lá em João, no capítulo 6, o primeiro título que a gente tem no capítulo 6 é a multiplicação dos pães e peixes. O texto que a gente conhece, que está lá na nossa biblinha de criança, que a gente ouve na EBD, que a gente ouve nos desenhos, a multiplicação dos pães e dos peixes, daquele menino que, tendo 5 pães, 2 peixinhos, ele ofereceu nas mãos de Jesus. Aquela multidão viu o sobrenatural de Deus, ela viu a provisão de Deus, ela viu o Deus que é capaz de saciar as nossas necessidades terrenas. Algo fundamental, algo importante naquele contexto. Mas a multidão viu, ela conheceu o Deus da provisão. Mas olha o que acontece no verso 16 do capítulo 6 de João. A gente vê um título ali: Jesus anda sobre o mar. Então a gente vê que ao final do dia os discípulos de Jesus, eles desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E já no escuro, já estava escuro, Jesus não tinha vindo até onde eles estavam, e o mar começava a ficar agitado, porque soprava o vento forte. E os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficando com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenho medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. E aí olha a continuação rapidinho, verso 22, a gente já vai aplicando. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco, que Jesus não tinha entrado. Entretanto,
os outros barquinhos se aproximaram e aí viram que Jesus estava ali. Então preste atenção aqui, Deus tem um chamado bem específico para você nessa noite. A multidão, ela recebeu o milagre da provisão. A multidão, ela recebeu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas só os discípulos viram Jesus andando sobre as águas. Só os discípulos viram Jesus acalmando a tempestade. A palavra que Deus disse claramente para mim ali, alguns segundos antes de subir, é: venha para o barco. Venha para o barco. Deus está te chamando não para caminhar com a multidão. Deus está te chamando não simplesmente para clamar pela provisão terrena. Deus está te chamando não somente para que as suas necessidades físicas sejam supridas. Deus está te chamando não simplesmente para que você fique com a maioria. O chamado de Deus para a sua vida nessa noite é: venha para o barco. Venha para o lugar onde só entram os discípulos. Venha para o lugar onde só entram aqueles que pagam o preço. Venham para o lugar separado. Venham para o lugar que enfrenta as tempestades de frente. Venha para o lugar que não tem medo do escuro, que não tem medo das águas revoltas, mas venha para dentro do barco, onde Jesus se revela como Rei, não somente como provedor, mas onde Jesus se revela como aquele que acalma a tempestade e como aquele que anda sobre as águas. Aleluia, aleluia. Venha para o barco. Pode se ajoelhar aí se você quer dizer sim para Ele. E aí não fique constrangido, você pode ficar em pé, você pode ficar sentado. Mas o chamado específico de Deus para nós nessa noite: saia da multidão, saia da média, pare de se contentar com pouco, venha pagar o preço que os discípulos pagam, venha pagar o preço de deixar coisas para trás, venha pagar o preço de talvez temer muitas vezes as circunstâncias, mas é nesse lugar que nós entendemos que Ele é Rei, é nesse lugar que nós temos experiências incríveis com Ele, é nesse lugar que nós entendemos que Ele é o Deus que governa as tempestades. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, nós te louvamos por essa palavra específica para esse tempo, Pai. Toda honra, toda glória ao Senhor. E nós dizemos sim, Pai, a Tua voz nessa noite. Nós queremos entrar nesse barco, Pai. Nós queremos entrar nesse barco mesmo temendo aquilo que virá, Pai, mas com a fé de que o Senhor está no controle, que o governo está nas Tuas mãos, que o domínio está nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, marca corações nessa noite. Pessoas sendo chamadas especificamente aqui nessa noite. Pessoas recebendo direcionamentos específicos aqui nessa noite. Dizendo: eis-me aqui, rompendo com a paralisia. Marque, Pai, que seja um marco essa noite, a Tua presença, a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que seja como uma coluna, Pai, de pedras erguida, Pai. Que as pessoas olhem para trás e lembrem da Tua palavra dita nesse dia, em nome de Jesus. E que ela seja alimento, seja sustento para tudo aquilo que o Senhor vai construir em cima, Pai. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Te louvamos por quem Tu és, por essa noite. Te louvamos, Pai, pela Tua graça, pela Tua palavra, pelo Teu evangelho, pela Tua misericórdia. Declaramos toda a honra, toda a glória ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.